Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Laguna, eu sou gerontóloga e hoje venho falar um pouco sobre envelhecimento, claro, e como conviver melhor com as demências. Antes de a gente falar um pouco algumas dicas de como se conviver melhor com as demências, eu gostaria de falar de uma questão bem importante que está relacionada ao manejo. Essa palavra manejo, né, de como a gente pode lidar com o paciente, e isso vem de como a gente maneja o dia a dia. Então vou trazer uma definição dessa palavra que eu gosto muito e que ela pode ter algumas relações não tão relacionadas à pessoa, mas às vezes a animais, né, como no senso comum, mas a definição de manejo que eu trago está relacionado a um conjunto de ações, de atitudes que se toma para se chegar a um objetivo. Então, quando a gente usa a palavra manejo no cuidado com uma pessoa, é o que eu faço para melhorar a qualidade de vida dela, e no caso, aos pacientes com demência. Então, trago hoje algumas dicas, que a primeira é aceitação. Não aceitar simplesmente como alguma coisa posta e tá ali e a vida vai seguir do jeito que está, mas aceitar no sentido de não buscar os porquês daquilo estar acontecendo, porque esses porquês, essas respostas aos porquês, elas não vão acontecer. É aceitar na medida de buscar alternativas para tornar a vida melhor, tornar o dia a dia mais agradável, de se conviver e fazer a vida da pessoa seguir numa rotina dentro das capacidades que ela tem. Por exemplo, se alguém quebra uma perna num acidente, por exemplo, e essa perna vem a ficar com uma sequela, ela fica mais curta que a outra e a pessoa fica mancando. Ela já não caminhava mais, ela não caminha mais como caminhava antes desse acidente, né, no caso do exemplo. Vai adiantar a gente se lamentar? Por que eu não cuidei da rua? Por que eu não acompanhei essa pessoa? Por que eu não estava lá para proteger, para que esse acidente não acontecesse? Depois que tá feito, né? E se lamentar e tentar entender por que aconteceu, muitas vezes não vai adiantar. E isso vai causar até uma situação de desconforto e inconformidade com o que está acontecendo. Então, a aceitação do que está ocorrendo com o meu familiar é a primeira dica para a gente poder lidar com esse dia a dia com mais qualidade. A outra dica, em função dessa, é entender e buscar informações do que está acontecendo. Então, de que forma? A partir de um diagnóstico preciso, né? um diagnóstico através de um profissional competente de confiança, eu procurar informações técnicas de como aquele processo, como aquela demência vai transcorrer e conseguir entender de que forma ela vai acontecer. E à medida do possível, à medida do que ela vai se encaminhando e progredindo, eu tomar atitudes para que melhorem a vida deste meu familiar ou do paciente, se eu for um cuidador não familiar. A partir daí, a outra dica é não comparar um idoso com o outro, porque uma tendência natural é que quando se tem um familiar com demência ou se trabalha com também, entrar em grupos ou conversar com pessoas que têm essa experiência, que estão convivendo com essa situação. E às vezes a tendência é ficar comparando, é ficar esperando que o seu paciente, né, que o seu familiar faça aquela atitude, tome aquela posição, e às vezes isso não acontece, porque as demências elas têm um padrão de como elas são. Só que isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Vai ter uma velocidade de que ela vai evoluir ou não, de que aquilo vai acontecer ou não, porque vai depender de como é a vida da pessoa. Por exemplo, às vezes é do senso comum que todo idoso demenciado fica violento. E isso muitas vezes não é verdade, porque se a pessoa não era violenta, ela não tem por que ficar violenta também. Eu digo não era porque quando a pessoa tem uma demência, o que acontece é que ela perde o senso e o filtro das coisas que ela aprendeu. E a não violência é algo que a gente aprende, isso é algo que é cultural. Então, quando a pessoa perde o senso, a forma que ela tem de se manifestar
como pessoa que ela é sendo violenta. Mas às vezes a violência é uma forma de comunicação, é uma forma que a pessoa tem de se manifestar contra aquilo que está sendo imposto para ela, que ela não está aceitando. Então às vezes a pessoa se constrange ao tomar banho, ao se despir frente a um cuidador ou frente a um familiar. E ela não consegue dizer não, ela não consegue dizer que não quer aquela situação, então ela age de uma forma violenta. E aí ela é enquadrada como se tornado violenta, né? Então é esse cuidado que tem que ter de não comparar um com o outro e não achar que todas as ações de um vão ocorrer no outro também. Uma outra dica que eu trago, e agora é mais relacionada ao familiar ou ao cuidador, é de baixar o estresse, de baixar a ansiedade. E eu trago a ansiedade aqui não com aquela que se refere à ânsia da gente melhorar a vida, da gente buscar, de tudo que eu tenho falado anteriormente, mas a ansiedade onde eu quero fazer tudo pelo outro, que eu quero melhorar a vida dele, que eu quero proteger, e aí eu acabo sufocando e não deixando a pessoa ser quem ela é. Porque muito das capacidades, das habilidades e das competências se mantém por algum tempo preservados. E se eu estou muito ansioso em querer ajudar, em querer fazer, eu não deixo ela fazer o que pode. Que às vezes é se vestir, às vezes é amarrar um calçado, abotoar uma blusa. A pessoa vai ter algum tempo para fazer isso, talvez mais demorado, e eu na minha ânsia de ajudar ou de fazer, eu acabo fazendo por ela. E se ela não fizer o que ela pode fazer, ela vai parar de fazer até mesmo o que ela pode fazer. Então a dica é tirar um tempo no dia, é tirar um tempo na semana, e o que eu digo tirar um tempo na semana é dia sim, dia não, pelo menos, de ir lá fazer uma ginástica, fazer uma caminhada, ir para um grupo de convivência, até mesmo de cuidadores e familiares de portadores de demência, que pode existir na sua cidade ou que você pode procurar nas mídias e trocar ideias e se recarregar para esse dia a dia. Porque toda pessoa, seja ela com um familiar com demência ou não, quando está envolvida nesses cuidados, isso demanda um gasto energético e de saúde da pessoa que não está doente também. Então tirar esse momento para si, se recarregar, aprender, trocar, conversar. Quando tu volta para casa, tu vai voltar com muito mais satisfação, com muito mais alegria e podendo compreender mais como é que se lida nesse dia a dia com um familiar com demência. Então, por hoje é isso. Eu gostaria que vocês, nesse espaço abaixo, pudessem fazer seus comentários, levantar algumas questões e trazer sugestões para que a gente possa seguir se encontrando e falando sobre o envelhecimento e um viver ativamente. Muito obrigada!